Então, contando a minha breve história, comprei essa máquina fotográfica, uma Canon 7D, uma câmera robusta, muito boa, com uma lente legal. E aí eu me vi naquele negócio na mão e sem muito o que fazer, mas eu tinha muita vontade de fotografar. Aí eu comecei a fazer intuitivamente, depois eu vi que era uma grande dica, né, que eu vi um fotógrafos falando sobre isso, e eu fui intuitivamente caminhando por esse lado. O que eu fazia? Eu estava tão apaixonado pela fotografia, foi que eu me programei para fazer. Eu entrei num site chamado 500px. Vocês já ouviram falar dele? É um site só de fotografia. Isso era bem no comecinho, antes do Instagram, o Instagram estava começando, né? E aí eu entrava nesse site toda vez que eu ia dormir de noite, ia deitar, e aí eu começava a ver. Normalmente, na minha configuração, tinha mais ou menos 10 fotos por página, né? E aí eu ficava vendo essas fotos e passando, vendo, passando, passando. As que eu gostava, me chamava a atenção, o que eu fazia? Eu ia lá e dava o favorito, né? Dava um coraçãozinho, dava um ok. Beleza, aí via, opa, gostei, passava, opa, gostei. Toda noite eu via mais ou menos mais 5 páginas, né? Que daria mais ou menos mais 50 páginas, 50 fotos, mais ou menos. Às vezes ia mais, às vezes ia o dobro, né? Porque talvez estava sem sono e ficava vendo as fotos e curtindo as que eu gostava. Ok? Isso foi um trabalho que eu fiz de quase uns 2 anos fazendo isso, sabe? Curtindo, tal, pá, 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 pá. O que é o exercício? É vocês fazerem isso, certo? Que vocês entrassem, eu vou sugerir esse site, porque esse site é só foto, não tem conversa, não tem bate-papo, e aí vocês vão entrando e vão marcando, vão curtindo as imagens que você gosta. O que é a imagem que você gosta? É aquela que te fixa no mínimo uns 3 segundos. Você vai passando, não, poxa, não. Opa, poxa, legal, marca OK, entendeu? Passou de 3, 4 segundos, vocês na imagem curtindo ali, favoritem ela. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro, vocês vão começar a educar esse olhar, entendeu? Vocês vão começar a criar afinidade com o quadro fotográfico, né? E aí vai chegar uma época, vocês podem revisitar essas fotos que você salvou e nelas vocês vão ver que vocês curtiram um número específico de tipo de imagem. Olha só. E esse tipo de imagem é o que vocês gostam, é o que chama a atenção de vocês. O que eu salvava? Eu não salvava arquitetura, eu não salvava a natureza, que são tipos de foto. Eu não salvava foto de rua, mas tinha algumas, sim. Mas arquitetura, natureza não favoritava. Eu favoritava o quê? Pessoas. Só jeito, não tinha animal, não tinha gatinho, não tinha nada. E tá tudo certo, era porque me chamava a atenção pessoa, de tudo quanto era jeito. Pessoas, ensaios, às vezes até rua, né? Mas que tinham pessoas marcantes, assim, retratos, na verdade. E aí vinha de tudo, né? Salvei de tudo. Tudo era pessoa. Cinema, coisa de, sabe? Coisa de cinema. Então, aquilo me trouxe o quê? Mostrou o que eu gosto de fotografar. E eu trabalho com isso, assim, adoro fotografar pessoas, gosto de conversar com as pessoas, entendeu? Gosto de ter uma modelo e conversar, saber da vida, e fotografando, e tirando sorriso, marcas, puxando emoções, sabe? Tudo isso. Tem gente que não gosta disso, né? Tem gente que não se sente muito bem, porque tem essa coisa da troca, do olhar, da aproximação, né? E tem pessoas que preferem uma certa distância disso. E está tudo certo. O que eu quero dizer com isso é que, com esse exercício, além de vocês treinarem a questão do olhar de vocês,
vocês vão descobrir o que vocês gostam de ver. Fantástico, fantástico. Comecem a fazer hoje, tá certo? Por quê? Vai chegar daqui algumas semanas, se vocês forem constantes com isso, que vocês vão fotografar as coisas que vocês gostam. E aí vocês já têm um olhar enquadrado do que vocês gostam, sabe? Então, eu ia fotografar pessoas e eu já sabia o enquadramento. Olha a minha cabeça com relação ao teto. Eu já deixava enquadradinho. Se você vê algumas fotos que pessoa que não tem muito costume, costuma ficar assim, ó. Um espaço muito grande de sobra, sabe? Então, tudo isso a gente vai adquirindo. E aí, quando eu estou conversando com vocês e dando aula, eu já estou me enquadrando dentro já estou me compondo dentro do quadro, né? Legal. Então, olha só, essa daí vai ser o trabalho que vocês vão fazer para adquirir o quê? Um costume, uma educação visual de fotografia, certo? Nesse site que eu passei, 500px. Não lembro se ele é de graça, não lembro mais. Mas se tiver que pagar, façam a mesma coisa com o Instagram, pode entrar no Instagram. Só que no Instagram é muito solto, né? Aí tem vídeo, aí tem texto, aí eu já não gosto tanto. Tá? Mas fica a dica aí. O importante é que tem que ver uma quantidade boa de fotos antes de dormir, certo? Aí vem a pergunta, por que antes de dormir? Cara, porque isso vai ficar gravado no subconsciente, entendeu? Vai ser legal, vocês vão dormir com as imagens, quem sabe até sonhar com essas imagens, né? Então, eu fiz isso e curti e deu muito certo, tá bom? Nós vamos falar, então, agora sobre composição, certo? Composição, porque exatamente a composição faz com que a gente fique observando mais as imagens, né? É por conta desse visual estético, né, é que nos prende. Então, o que é uma composição fotográfica? É organização e enquadramento. Não consigo ler. Alguém lê para mim, por favor? É organização e enquadramento do assunto dentro da área que será fotografada. Pode-se compreender como parte da composição fotográfica o ponto de vista, as linhas, as cores, o equilíbrio destes fatores, o destaque do assunto principal, bem como a disposição dos assuntos secundários. Perfeito. Então, isso aqui é a composição, é a organização que nós vamos seguir, né, para compor o quadro fotográfico. É lógico que vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que a gente não vai nem pensar nisso, vai ser tão intuitivo que vai ficar simples, muito rápido. E, logicamente, juntando isso com as observações das fotos, nós sugerimos, isso aumenta muito mais essa escada, né, de estudo, tá certo? Bom, então nós temos duas formas de ver o quadro. Uma forma é a paisagem e a outra forma é a forma retrato. Para cada uma delas, tem, logicamente, as suas regras, tem coisas que vão ficar muito mais resolvidas esteticamente do que em outras, né? Mas, enfim, o importante é, como o próprio nome já diz, paisagem é com a câmera deitada e a gente tem mais espaço para a lateral. Porque se a gente for pensar numa paisagem, se expande lateralmente, né? Para a esquerda e para a direita, né? E quando nós estamos falando de retrato, nós estamos falando de pessoa, né? O retrato é muito referido à pessoa, então ela é em pé. Então, por que isso tem muito a ver com o Instagram, né? O Instagram tem muito, ou melhor, o Instagram tem muito a ver com isso, né? Porque qual é o formato do Instagram? A câmera em pé, né? Por que isso? Porque ele traz uma intimidade maior
para quem está vendo, né? Porque no Instagram você está falando de você, bom dia, cheguei e tal. Então tem tudo a ver essa coisa mais próxima do retrato. Por isso que é escolhido como formato no Instagram, enquanto os outros, Facebook e YouTube, é paisagem. Por quê? Porque aí é externo, é aberto, né? É muito interessante esse fator psicológico, né? Do retrato e da paisagem. Tá bom? Ah, mas eu não posso fotografar ninguém no formato paisagem? Claro, claro que pode. Não é isso, né? Vocês vão observar aqui. Então, um dos primeiros coisas que eu gosto de falar, de regrinhas, né, digamos assim, tem relação aos crops e aos cortes. Tá? Cortes, né? Na fotografia, a gente fala muito crop. Como regra, a gente evita cortar, não se corta nas juntas das pessoas, nas articulações. Não corta no pulso uma pessoa, não corta no cotovelo, certo? No pescoço, a cabeça, né? Principalmente dedos. Tudo que é articulação, a gente evita fazer o corte na fotografia, certo? Porque fica parecendo que a pessoa tem algum problema, que sabe, que foi amputada, fica estranho a foto. E deixa eu mudar aqui. E uma outra coisa interessante é a questão da mão, sabe? Quando vocês estiverem fotografando, evitem que o modelo fique com a mão fechadinha, porque dá a impressão de que houve um corte na mão e fica feio. Pede para ter os dedos, abrir os dedos, aparecer os dedos. Por isso que as fotos das modelos são, né, aparecem bem as mãos, os dedos, porque aí dá uma naturalidade. Observem esse detalhe, tá? E aí a gente vai fazer aquela pergunta, né? Vou mostrar uma foto aqui. Reproduzir. Essa foto minha, por exemplo. Todas essas fotos que vocês vão ver são minhas, né? Olha esse corte. Bem no meio do rosto, né? Aí vem, mas professor, mas isso foge à regra, né? Eu não estou fugindo à regra, eu não estou seguindo a regra, isso é diferente, né? Eu estou conscientemente fazendo uma fotografia que eu acho impactante, né? Então, só que a gente só pode sair fora da matrix, né, digamos assim, do padrão, se a gente conhece a matrix. Não adianta a gente querer ser livre, né? Não, eu quero ser livre e tal. Se eu nem sei o que está me prendendo, né? Então, se eu não conheço a matrix, como é que eu vou sair dela? Não sei. Então, a gente precisa conhecer essas regras para que a gente possa quebrá-las, né? Então, eu estou exatamente trazendo tudo o contrário do que eu falei, que é para mostrar isso. Né? Mas isso aqui tem uma história, isso aqui tem um porquê. Né? Beleza? Agora, tem uma outra regra que vocês até devem conhecer. Professor, sim. No caso dessas imagens que o senhor colocou aí, por exemplo, o senhor tira a foto desta exata maneira ou na edição o senhor corta? Eu tiro 90% dessa maneira. Às vezes o resultado fica 100%. Aí, quando não, eu vou na edição para ajustar os 10%. Entendeu? Porque se eu não faço dessa forma, e depois for fazer na edição, eu perco muita qualidade da imagem, né? Porque eu vou ter que dar um zoom digital na foto para poder cortar. Então, a qualidade, às vezes, cai bastante, né? Então, eu já faço cortando, né? Muito próximo, assim. Quando eu não tenho muita certeza, eu deixo o espaçozinho do Ibope, né? 10% para mais, 10% para menos, para eu poder depois ficar mais fácil. Certo? Tá certo, obrigada. E aí, ó, a regra dos textos. Possivelmente vocês devem ter ouvido falar muito disso aqui, porque
quem pinta, quem trabalha com desenho e pintura, conhece essa regra, né? O que é essa regra? É quando a gente pega o quadro, né, o nosso espaço fotográfico, e dividimos eles em 2 linhas verticais e 2 horizontais. Né? Assim, ó. Né? Tem 2 linhas que cortam horizontalmente e 2 verticalmente. E o ponto onde essas linhas se encontram, nós chamamos o ponto de ouro. É onde normalmente, a gente coloca os nossos assuntos nesses pontos. Né? Por exemplo, se eu estou fotografando pessoas, uma modelo, por exemplo, eu vou colocar o rosto dela num desses pontos, né? Principalmente ali no A ou no B, entendeu? Então, dá Professor, uma... seria o Sim. mesmo pontos áureos? Sim. Sim, também, querido. São os mesmos. Isso aqui é uma regra muito, muito legal e funciona, que é uma beleza. Tá? Então, esses pontos A, B, C e D são muito usado para a composição de imagem. Dá uma beleza, uma suavidade, uma ideia de consciência, de coerência, sabe? Para a imagem, que é fantástico. Vamos ver umas imagens. Olha essa daí. Essa foto eu fiz lá em Canudos, no açude de Canudos, no interior da Bahia, onde teve a guerra de Canudos, né? Essa bela mulher é minha esposa. A gente foi fazer um clipe e eu aproveitei e fiz fotos também, né? Olha aí a regra. Né? Então, o rosto dela estava, né, praticamente no ponto, né? O rosto está... Bom, uma outra coisa interessante são a questão das linhas também, né? Vocês observam que... Deixa eu abrir aqui, que dá para a gente... Vocês veem o meu mouse mexendo? Sim. Beleza. Então, se vocês observarem, as linhas estão aqui, as linhas horizontais. E você vê que eles formam um espaço aqui, depois um outro espaço aqui, um segundo terço, e os 3 terços aqui em cima. Então, ele vai formar 1, 2, 3 terços aqui. Então, isso é muito legal para a gente usar depois paisagem. Vocês vão ver. E, consequentemente, também faz 3 terços aqui, no vertical. Né? Então, nós temos aqui praticamente o rosto dele todo nesse caminho de cá, enquanto a outra parte está vazia. Quer dizer, ele está num canto, né? Ele está mais para um canto. Certo? Esse é o Júlio Van, professor? É o Júlio Van. Isso foi um filme que eu participei como fotógrafo do filme, e ele era um dos atores, né? Júlio Van, grande diretor, grande pessoa. A mesma coisa. Olha lá. Só que eu fiz do outro lado, né? Fiz do lado direito, né? Coloquei o rosto dela na linha, na primeira linha direita, né? Outra. Isso aqui é numa ilha lá no Pará, Agodoal. A gente vê assim, puxa, que legal, por quê, né? O que tem de coisa, né? Tá aí. Pela regra dos textos, a gente consegue visualizar um pouco o que aconteceu, né? Que foi o quê? A carrocinha, que é a única coisa que tem, assim, diferente, né, do cenário fora a natureza. E aí ela está exatamente no texto, né, no ponto do texto, né? No ponto áureo, né? E aí nós temos, olha, o horizonte e o céu, certo? Nós temos a praia e o céu.
Quando vocês forem escolher os motivos para as linhas que estão nessa parte horizontal, vocês veem essa questão das informações. O que tem de mais... o que está mais bonito, certo? Se a gente for olhar aqui a praia, não tem absolutamente nada, né? Só areia. Mas o céu está bonito. O céu está legal. O céu tem umas nuvens que dão uma certa dramaticidade. Tem nuvens muito mais bonitas, lógico, mas não dá para a gente botar aqui na foto de forma natural, né? Então, o céu aqui é mais interessante do que a areia. Então, vocês observam que tem mais da metade de céu. E por isso eu consigo medir isso por conta da regra do terço, né? Claro que eu não saí medindo na hora de fotografar, mas, enfim, a intuição já traz isso, assim, né? Já vem montando dessa forma. Professor, e daria para trabalhar alguma coisa desse aspecto na edição depois? Dá um pouquinho. Deixa eu voltar essa imagem aqui, que você me lembrou uma coisa muito importante para comentar. Quando vocês estiverem fotografando o horizonte, tenta deixar ele a forma mais reta possível, observando. Se você estiver numa montanha, é lógico que ele vai ficar, de alguma forma, inclinado, né? Ou se você estiver fotografando uma montanha, porque, de repente, a linha do horizonte talvez seja essa montanha. Mas não façam fotos assim, porque tem um mar desse e o mar torto, pendido, né? Então, isso é um erro muito clássico, assim, né? De quem não conhece muito de composição e está fotografando na praia e fotografa com esse horizonte torto, né? Aí a sua pergunta, isso pode fazer depois na pós? Sim, pode. Você dá uma olhada, dá uma ajustada, né? Essas fotos que vocês veem em revista, que vocês falam, nossa, que coisa maravilhosa, tudo isso tem pós-produção. Por quê? A gente vai trabalhar, finalizar essa imagem, né? Primeiro ela nasce nas ideias, depois a gente vai tentar trazer das ideias para o concreto, né? E aí a gente às vezes tem que mexer numa cor, às vezes tem que mexer nesse horizonte que ficou um pouquinho torto, mas de repente você é tão virginiano e aí quer, como eu, aí quer botar tudo certinho, tudo enquadradinho, né? As linhas todas numa coerência, né? Então, esse senhor está seguindo aquela mesma ideia que a gente vem comentando. Está vendo? Essa árvorezinha bem no pontinho A, B, C, D, no ponto D, né? E o horizonte também é a mesma coisa, retinho, e vocês observam que a parte do chão, né, que tinha acabado de tirar a plantação e ficou vazia, né? Então não tem muita graça, mas o céu tá melhor, né? Tá mais bonitinho. Então joguei nos dois terços para cima, né? Vamos ver essa outra aqui. Que linda! Essa foto eu tenho um prêmio num salão de fotografia lá em São Paulo, em primeiro lugar com essa foto. Enfim, é uma viagem, né? Essa foto, para quem está acompanhando essa lei Aldir Blanc, né? Então eu doei essa foto para um local, era como uma parte do prêmio, né? Então é uma foto que eu gosto. Fazia parte do edital, professor? Sim. Eu tinha um edital de fotografia que era você pegar uma imagem, uma obra dessa e entregar para algum local, né? E aí eu fiz um quadro grande, ficou a coisa mais linda, assim. Nossa, quase que eu não entreguei. Essa você fez com uma lente apropriada para a água, não foi isso? Foi. Na verdade, não era lente, era uma bolsinha
subaquática, né? Que aí eu levei, isso aqui é no Igarapé. Quem não sabe... Saúde. Obrigado. O Igarapé é tipo um riozinho do norte, né? A gente chama de Igarapé, né? Uma delícia. Aí são meus filhos, e aí eu levei, brincando, levei essa bolsinha e fiz essa imagem, né? Então, se vocês observarem aqui, a questão das linhas, né? A água está exatamente 2/3 da imagem, né? Porque, para mim, tem um simbolismo muito, muito grande isso daí, né? Talvez, eu fico viajando aqui, talvez essa parte externa, onde está a criança novinha, quem sabe não pode ser a gente, né? Novinho nesse mundo, né? Mas existe algo embaixo que talvez nos sustente, algo muito mais antigo, muito mais... Enfim, as viagens, né? Eu adoro viajar, viu, gente? Vocês vão ver. Professor, Sim. em relação a essa regra, né? Regra assim, do 3/3 aí. Uhum. Quando você vai tirar a fotografia, o objetivo dessa regra é tipo deixar tudo alinhado com os pontos, porque, por exemplo, uma coisa que eu não entendi foi que como que qual é o objetivo, sabe? Tipo assim, a foto é para ela ficar reta, ou é para esse ponto encaixar no outro ponto? Eu não entendi como usar, entendeu? O como usar ou por que usar? Porque como usar é fácil, né? Aham, É só a gente ter elas como uma régua, aham, certo? Então, a princípio, é uma régua, uhum, é uma grade, né? E nessa grade se observou que nesses pontos de união, quando você coloca um objeto nesses pontos, tem um valor impactante muito grande para a gente, né? Porque nós somos um agregado de muitas coisas, né? Então, desde pequeno que a gente vem vendo imagem, que a gente vem se compondo, que a gente vem vendo filmes, e tudo isso está cheio dessa regra. Praticamente quase tudo tem essa regra, né? De uma forma ou de outra, né? Então, essas coisas que nos chamam a atenção, como... não gosto muito de usar essa coisa da beleza, porque é muito relativo, né? O que é belo para um, às vezes para outro não é. Mas, pensando isso de forma filosófica, de forma grega, né? Uma beleza, uma coisas assim, é coisa muito antiga, né? As formas vêm muito matematicamente bem feitas, né? E dizem que o universo é isso, né? O universo é matemático e os números, tudo é número, né? De uma certa forma, tudo é formação geométrica, né? Enfim, e talvez isso a gente se percebe mais claramente dentro dessas regras, né? Você deu para responder? sim, deu sim. Muito É. obrigado. Então, assim, é uma régua, em outras palavras, tá? Nos celulares de vocês e nas câmeras, tudo, vocês podem habilitar. Todo celular tem essas regras que estão lá nas configurações de fotografia, elas ficam não habilitadas. Você só ir lá e habilita, que na sua câmera vai aparecer essa régua, que aí vocês podem usar quando estiverem fotografando ou com câmera ou com celular. Professor, Sim. assim, é interessante fazer a régua, mas pelo menos no meu caso, né, depois que você se acostuma tanto com os enquadramentos, né, e com a composição, você tem elas muito imaginariamente, né? Você vai por instinto, né? 100%. É isso aí. Sabe? Nas minhas câmeras não tem mais isso habilitado, né? E acaba que
o olhar vai direto para o lugar, sabe? E isso aqui, se a gente for pensar em teatro, tudo isso, é dessa forma que eles usam, sempre, sabe? De posicionar personagem e coisas assim. Porque a gente tem isso em nós, né? Já tem isso no inconsciente, essa proporção, né? Mas é lógico que, por exemplo, nessa imagem aqui, a ideia está lá. Não está 100%, mas, poxa, você pega essa imagem e observa sem a régua, existe um movimento, né, uma composição, né? E ela está quase dentro desse enquadramento, né? Tem um equilíbrio, né, entre as formas, né, os elementos principais. Exatamente. As linhas. Tá vendo o horizonte lá em cima? Tá, sabe, crivo bem amarradinho no texto, né? Por que só o último texto? Porque esse céu estava sem graça, né? A gente fala céu sem graça quando não tem nuvens, né? Ele está nubladão, está até chovendo ali na frente, né? Entendeu? Então, tem todo esses detalhes, né? Aqui a gente já começa a sair um pouco, né? Eu já estou centralizando o retrato, mas existe uma coisa apontando, né? Existe algo que está apontando para algum lugar. A bandeira está apontando para a Lua, né? Então, não necessariamente a gente segue 100% a regra, mas aqui tem uma regra, né? Fantástica. Aqui o que está na regra? A árvore está bem no centro, né? Bem no meio, no terço do meio, né? Olha o céuzão massa, assim, quer dizer, isso é um céu dramático, né? Cheio de nuvens e tal. Né? Aí nós temos outra coisa que nós chamamos de janelas ou bordas, certo? O que é isso? São imagens que a gente forma dentro de um quadrado, dentro do próprio quadrado, que a gente chama quadro dentro de quadro. A gente usa alguma coisa para fazer uma moldura, ou a gente fala moldura também, né? Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Essa moldura que está do lado de cá, na parte da frente, do plano frontal aqui, é um outro músico tocando baixo acústico. Então, essa linha da direita é o baixo, o braço do baixo, e o da esquerda é o braço do músico, né? E aí, o meu objeto está dentro desse quadro. Olha a outra. Nesse caso, é observar, né? Assim, utilizar elementos do primeiro plano para enquadrar o segundo plano, não é isso? Fazendo uma moldura. Exatamente. E lembrando que o segundo plano é o primeiro, né? Quer dizer, sim, na questão de importância, né? Sim, porque mas o primeiro está em desfoque, né? Pode ser o contrário também, mas geralmente é assim, né? É assim, é o primeiro que está na frente e o segundo plano que está depois. Sabe? Então, é a gente buscando olhares que as pessoas normais não estão olhando, né? Buscando ângulo, buscando posições assim. Então, são esses elementos que fazem a gente parar na foto e, opa, peraí, por quê? Porque, como eu falei na aula passada, no encontro passado, a nossa mente está sempre buscando o novo, a novidade, né? Essa foto eu acho muito legal para falar, reforçar o que eu acabei de dizer, né? Isso aqui é no Sírio, lá em Belém, é uma festa cristã, tal, que tem mais de 4, 5 milhões de pessoas andando na rua nessa procissão. É uma festa que é uma energia assim maravilhosa. Eu fui lá fotografar esse ano, né? Então, se vocês observarem, as pessoas que estão no Sírio aí andando,
elas não veem essa imagem. Por quê? Porque elas raramente vão estar deitadas como o fotógrafo estava. Vocês estão vendo que o fotógrafo está baixinho, ele está na altura do joelho das pessoas, né? Então, é um ângulo diferente, é um ângulo inusitado, né? Para o olhar da gente, assim, do dia a dia, né? Então, são essas coisas, esses posicionamentos que trazem um interesse muito grande numa imagem, né? E aí o rosto dele está aí dentro de uma janela, que são as pernas dessa pessoa da frente, né? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos um outro elemento, né, que são as linhas, né? As linhas que eles dão um caminho visual para o olhar, né? Um olhar, as linhas de repente podem conduzir o olhar do observador para um ponto específico da imagem, né? Aqui existe uma linha. Essa foto eu fui fazer um ensaio, uma pessoa no lugar todo queimado e tinha essa árvore queimada no chão, né? Era uma cinza perfeitinha assim dela. Acho que ela caiu e queimou ali e lá ficaram as cinzas. E aí eu fiz essa montagem, isso sou eu, né? E aí como se fosse um Cristo numa cruz, enfim. São ideias, né? Mas tem gente que não sente muito bem com essa foto. Acho que... Eu adorei. Eu achei linda. Tem gente que acha um pouco mórbido, né? Isso aqui é uma outra ideia, né? De uma linha conduzindo para o local, né? E essa foto, para mim, ela traz um peso, sabe? Uma opressão, assim, sabe? Um concreto jogado em cima do lugar. Enfim. Olha essa daqui. Essa aqui tem muito a ver com o que eu quero dizer com essa questão das linhas. Vocês veem a linha que forma a escada, os dois lados da escada, tanto a de cima quanto a de baixo, e tanto o braço dela também. O braço dela tem uma luz que conduz para o rosto dela. Está tudo levando a imagem para o rosto. Né? Que, no caso de uma modelo, de uma moça, lógico que o rosto é o mais interessante, né? Então, as linhas podem ajudar nesse caminho de conduzir o olhar. E elas também, a gente trabalhando com consciência da onde ela sai, né? No caso daqui, eu botei bem no cantinho e para o outro cantinho, né? Para dividir um triângulo, enfim. Mas, na verdade, a ideia maior era da lua no final, né? Essa foto foi feita com filme fotográfico. Eu fotografo muito com filme. Muitas fotos que vocês viram foram feitas com filme analógico, né? Até hoje, a minha câmera principal é uma câmera analógica. Minha geladeira lá está cheia de filme dentro de uma caixinha. Você tem, então, um laboratório em casa para revelar? Para revelar? Eu tinha. Aí depois me dava tanta preguiça de fazer, sabe? Aí hoje eu mando tudo para um lugar para fazer para mim. Que aí vem com mais limpeza, com mais... Então eu adoro filme, né? Aqui são as linhas também, né? Levando... Não tem nada, no lugar não tem nada, mas era o meu olhar, assim. Eu falei, cara, isso aqui está me chamando a atenção, essas linhas aqui e tal. Enfim, tudo é motivo para fotografar. A gente fala, mas eu não
eu moro num lugar, não tem nada, tudo sem graça. Ah, mas tem. Se a gente se abaixar, se a gente se entortar um pouquinho, dentro de casa, a gente acha cada coisa linda para fotografar. Essa daqui foi naquele mesmo dia daquela carrocinha na ilha, né? Para fazer essa foto, fiquei aí quase que 1 hora posicionado esperando, né, acontecer isso, porque eu estava com uma lente de longo alcance, uma tele, e com extensor, uma coisa bem com tripé, tudo arrumadinho. E eu vi que lá longe tinha esses pássaros que se alimentavam ali do sal ou de algum animalzinho na beira da praia, e de vez em quando eles levantavam um voo igual. E aí passou esse homem, né? E aí, para mim, é como se ele estivesse conduzindo esses pássaros. Uma coisa, viagem, assim. Outras linhas, né? Tá vendo? Conduzindo de um cantinho para o outro. É muito bonito, eu acho muito legal. Uma partitura musical. Passaral, uma partitura passaral. Faltou uma linha, mas tudo bem. Nossa, que foto é essa? Essa aqui foi lá ali na saída ali para... Ai, como é que chama aquele monumento ali? Niemeyer, no Oscar Niemeyer. Sim. Isso aqui é aquele negócio. Você está com uma lua cheia, no horário certinho de fotografar, que é aquele horário dourado, né? No final de tarde. Estão vendo como a parte de baixo está bem amarelinha? O sol já está quase se pondo. Em outras palavras, eu tenho luz do dia e tenho um pouco de escuridão, né? A noite está chegando. Porque se tivesse tudo escuro, eu nunca conseguiria ter essa imagem, porque eu não tenho nada iluminando o porte. Eu só ia ter o foco branco da lua, né? Então, não ia E conseguir pegar um fazer essa... contraponto, né? Exatamente, para que a gente consiga enxergar os dois, né? E aqui nós temos o outro elemento, que são as formas, né? As formas... assim, aí você vai seguindo ideias geométricas, orgânicas, né? Aqui, por exemplo, você está na praia, doido para fotografar e não tem nada de interessante. Aí você vê, putz, essa daqui foi lá no Marajó, lá em Soure, numa praiazinha. Então, tá aí uma ideia de repetição, né? De forma, né? Isso aqui na beira de estrada, você para num posto e vê um monte de pinheiro e fala, opa, não está nem focado direito, mas não tem importância, deixa isso aqui, né? Você vai num lugar, numa feira, qualquer coisa, putz, aí você vê uma repetição de coisas, né? Isso aqui daria uma capa de um disco, eu acho que muito legal. Sim, com certeza. Aí nós temos outros elementos, cor e intensidade, né? Que a tonalidade nas cores, quer dizer, esse jogo de cor é muito legal. Isso aqui também foi lá no Pará, numa cidadezinha chamada, num povoadinho, uma vila de Curuçá. E aí eu estou passando assim meio de 7 horas, 8 horas da noite, e está o pastor lá mandando bala, sozinho, não tinha ninguém na igreja. Acho que ele estava ensaiando. Acho que ele estava ensaiando para mais tarde. E aí gostei, Jesus, todo esse a cor vermelho, verde. No Pará tem essas explosões Foi uma sacada essa aí, hein? de cores, né?
Bom, então, para a gente finalizar, a textura. Eu gosto muito dessa coisa de textura, né? Então, a textura e a imagem, eu acho muito legal esse jogo, né? Que é esse chão marrom e aí tem o objetinho. Vocês observam que ele está no terço, né? No terço B, no ponto B, na borboletinha. Muito singelo. Isso aqui é a Juruteua, uma outra praia no Pará. Brincando de macaca, né, que a gente chama, né, de pula macaca, tá? Então são texturas, né? São bambus, tetos, lá no Lotufo. Cores em movimento, dança, fitas que formam uma textura, né? Supermercado, carrinho, tudo para mim, tudo é feira, sabe? Eu acho massa, legal ir na feira. Isso aqui é amendoim, né? Amendoim? Parece que é. Textura, perspectiva, largura, altura, profundidade. Então tem muito a ver com o desfoque, né? Quem é de Belém, essa foto aqui eu fiz lá no cemitério, no centro ali. Aquele cemitério antigo. E aí vai né? Tá vendo? Tem isso aqui é uma árvorezinha, uma plantinha pequenininha, sabe? Que questão da perspectiva parece que eu estou numa floresta, assim, era a minha viagem. Bonsai? Assim. É um bonsai? Muito parecido. Muito parecido. Mas, parece um bonsai. Mas você vê que não tem a forma do bonitinha, né? É uma moitinha mesmo de planta. Assim. Muito bacana. Mas, sabe, é um olhar que a gente não consegue ver direito, né? É o ângulo, né? O ângulo, Tá vendo? A florzinha da vida. Isso aqui é filme, né? Isso. Questão do olhar. Então, vocês viram que a maioria dessas imagens são retrato, né? São pessoas, né? 90% ou mais vocês viram pessoas. Fiquei lá na Bahia, uma baiana linda, passamos uma tarde conversando. Interessante, essa foto ela agrega muitos elementos, né, que você foi colocando da composição separadamente, né, linhas, cores, texturas, né, e na medida que vai agregando, né, ao trabalho, assim, a composição vai ficando muito rica, né? Exatamente.